A paz do Senhor para todos os irmãos, boa noite. Queremos hoje, nessa noite, estar compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra lá em Abacuque, profeta Abacuque, no seu capítulo 1, do verso 1 diz assim: E penso em que ouvi um profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Versículo 5. Vinde entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creres, quando vos for contada. Vamos ver aqui Abacuque clamando ao Senhor. A gente vai ver aqui Abacuque ainda dizendo a Deus. Abacuque, ele tinha várias dúvidas, assim como nós temos dúvidas e perguntamos. A gente vai ver que o profeta vai estar dizendo assim, por quê? A gente encontra, Abacuque perguntando o porquê Deus não responde, porque Deus permite, E a gente vai ver que a gente vai encontrar algo para a nossa vida, para a nossa reflexão. A gente vai ver que porque Deus permite tanto sofrimento no mundo, porque tantos desastres naturais, porque tanta pobreza, pessoas passando fome, porque tanta gente sem emprego, porque tanto o ímpio vai bem e o servo de Deus sofre. A gente vai ver que Abacuque levou as suas dúvidas ao Senhor e teve medo de expor perante ele. Não tinha medo de gritar e perguntar ao Senhor, porque ele não estava fazendo nada. A gente vai ver, são situações que a gente vai encontrar que, assim, mas Deus, ele estava ouvindo todas as orações de Abacuque. Sim. A gente vai ver que Deus, ele sempre ouve as nossas orações. Deus respondeu a oração de Abacuque, mas vai ver que não respondeu da forma como ele achava que seria. Deus falou que iria usar um povo que totalmente era idólatra. Um povo que iria corrigir. O povo que iria entrar com a correção ali da iniquidade de Judá, castigando pelas mãos dos caldeus. A gente vai ver que o profeta, ele não entende. Ele busca entender como vai fazer por isso. E é o que muitas das vezes a gente se depara. A gente fica clamando ao Senhor, clamando, suplicando, implorando ao Senhor. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, por que você está fazendo dessa forma? Por que você está permitindo tantas coisas? A gente vai ver que muitas das vezes acaba achando pelo silêncio, por Deus não responder, acha que Deus não está ouvindo. Acha que Deus não está ouvindo a oração, o clamor. Mas vai ver que o Senhor, ele sabe a hora e o momento certo de agir e de falar. Não é conforme a gente está, se a gente está desesperado, se a gente está angustiado. Tem momentos que Deus não vai falar no momento da nossa angústia. Tem momentos que Deus não vai falar no nosso momento de desespero. Tem momentos que Deus não vai falar no nosso momento de insegurança, de dúvidas. A gente vê algo que nos traz a refletir. A gente vai ver que se a gente tem medo de expressar nossas dúvidas e reclamações ao Senhor, a gente vai ver que o salmista, ele fala assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derruba perante ele a minha queixa, e a sua presença exponho
a minha tribulação. Isso a gente vai ver lá em Salmos, no seu capítulo 142, do versículo 1 ao versículo 2. A gente vai ver que Abacuque tinha dúvidas em relação à nação idólatra que iria castigar o seu povo. Abacuque reconheceu que a pureza e a santidade de Deus, mas não entendeu como Deus ia usar idólatras, os que procedem de uma linhagem de pessoas que não corresponde quem ele serve, o Deus Todo-Poderoso. E a gente vai ver que porém o profeta reconheceu que Deus é eterno e santo e o clamou. E a gente vai ver que, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, isso lá em Abacuque 1:12, aquele que na sua soberania tem todo o direito de fazer o que deseja. A gente vai ver que, embora Abacuque não tinha pedido a entender os caminhos do Senhor, ele aceitou a vontade dele e expressou sua confiança. Não morreremos. Isso lá no verso 12. A gente vai ver que muitas vezes nós devemos isso aplicar em nossa vida. Você, às vezes, como profeta, como servo, tem dificuldade de entender os caminhos do Senhor. A gente precisa entender que os caminhos do Senhor não é conforme o nosso. O que a gente acha, Deus, o Senhor vai entrar dessa maneira, o Senhor vai faz com essa maneira. O Senhor ele não é obrigado a corresponder conforme a gente quer. Deus não é obrigado a fazer conforme a gente está pedindo. Ele vai agir da maneira dele, do jeito dele, da forma como ele acha como vai fazer. A gente sabe que Deus ele usa quem ele quer. A gente vai ver que desde a fundação o Senhor criou o homem, então é criação dele. Está tudo no domínio soberano dele. Então ele vai usar quem for. Ele vai fazer do jeito que ele achar que tem que fazer. E muitas das vezes o que a maioria do povo que erra é nesse questionamento. A gente vai ver que Abacuque entendeu. Não entendeu no momento, mas ele respeitou, ele aceitou a vontade de Deus. Não é para a gente questionar. Não é para a gente aceitar ou não aceitar. Nós, como servos, como filhos, como profetas, devemos aceitar conforme Deus manda, conforme Deus fala. Deus nunca vai corresponder conforme a gente quer que ele corresponda. Ele não é obrigado a nos confirmar algo que ele já botou na cara que é o que ele vai fazer. Tem momentos que ele vai deixar até chegar até o pico, até chegar no momento do limite. Porque Deus, ele age, mesmo que esteja quase ao ponto de perder, ao ponto de o precipício, o Senhor, ele muda a história. É uma palavra que ele faz aquele que ia se suicidar voltar atrás. Esse é o poder de Deus, o poder dele não se limita na forma que a gente acha que ele tem que fazer. E o que nós precisamos lembrar é lá em Isaías, no seu capítulo 55, do versículo 8 ao 9. Aí vai ver que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confia no Senhor, como Abacuque fez. Abacuque resolveu esperar pela resposta de Deus, colocando-se na torre de vigia. Isso lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Você coloca diariamente na sua torre de vigia para orar ao Senhor. Deus respondeu mandando Abacuque escrever a visão das tábuas bem grandes, para que todos quem passasse correndo pudesse ler. E qual era a mensagem? Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Abacuque 2:4. Um dia Deus punirá os babilônios no tempo determinado, mas o justo confiará no Senhor com a perseverança. Foi nessa passagem que Paulo encontrou a prova na Bíblia para a doutrina de justificação pela fé, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 11, e é a palavra, é o conforto de Abacuque, que tem sido o texto-chave para a fé na reforma protestante deste século. A gente precisa ter isso em nós. Nós precisamos confiar em Deus, descansar nele e entender que ele vai agir da forma que deve agir. A gente precisa estar o quê? Lá como está dizendo lá em Abacuque 2:1, que nós devemos nos colocar na torre de vigia. Precisamos, como servos, como filhos do Senhor Altíssimo, ficar na torre de vigia, parar de questionar, parar de murmurar, parar de questionar como Deus trata, como Deus move, como Deus fala, como Deus age. Porque nós, como filho, nós, como servo, não estamos aqui para questionar a forma como ele vai fazer, do jeito que ele vai fazer, da forma que ele vai fazer. Muitas das vezes o Senhor vai permitir, sim, chegar à fome. Muitas vezes o Senhor vai permitir chegar assim o vento. Muitas vezes o Senhor vai chegar assim, permitir chegar a enfermidade, para Deus mostrar que ele não se limita na forma como a gente acha que ele tem que fazer. É a fazer a vontade dele. Que nós viemos entender e confiar no Senhor, assim como Abacuque decidiu confiar. Decida hoje confiar no Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós, servos fiéis, que fiquem na torre de vigia, orando sem cessar. Que você possa nesta noite meditar e refletir nesta palavra, porque assim como Abacuque expõe as suas dúvidas em oração, que você possa expor as suas dúvidas em oração ao Senhor e Ele responderá da forma como Ele acha melhor a se fazer. Que você possa aceitar, que você possa aceitar e fazer a vontade do Senhor nesta noite. Que você possa nessa noite ficar com essa palavra em nome de Jesus. Vem, filho! Vem dar tchau. Vem. Dá beijo, filho. Dá beijo. Dá beijo. Dá tchau. Tchau. Pega a visão.